Olá, tudo bem? Eu venho aqui apresentar a vocês uma entrevista com o artista plástico e cirurgião plástico Dr. Paulo Favalli, no qual nos recebeu na sua residência no dia 24 de março de 2019. Foi uma manhã incrível de muito aprendizado com esta pessoa muito especial, no qual contribuiu muito com o meu artigo científico, chamado Além da Técnica, a Sensibilidade de um Artista. Fiquem agora com a entrevista. Na estética, na cosmética, se aplica na cirurgia plástica, é uma questão de sensibilidade e é uma questão de tempo também. É difícil no começo da tua formação tu já perceber assim, digamos, capaz de moldar a tua técnica aplicada às diferentes peculiaridades. Isso vai se dar com o tempo. Porque tu vai precisar perceber isso com a prática. Exato. Para uma formação profissional, sem dúvida é necessário o treinamento, tá? E o conhecimento técnico, né? Então, tu vais aprender certos passos que foram desenvolvidos ao longo de todo um tempo, ao ponto de formar uma escola naquilo, né? E esses passos tu vai entender que eles existem porque existe uma razão, né? Então, dentro da cirurgia, a gente aprende uma série de processos, desde a forma como a gente se paramenta, como a gente faz uma higiene, como a gente planeja uma cirurgia, como a gente executa uma cirurgia passo a passo através das suas etapas, antisepsia, colocação de campos, né, forma de incisar. E bom, acho que tu vais com isso reunindo aquilo que vai virar o teu básico, né, teu manual de instruções básico. Uma coisa que eu faço quando eu trabalho, seja na reconstrução mamária, que é a minha área de atuação principal. Isso eu fiquei chocada. Ou então no trauma, no pronto-socorro de Canoas. De repente as pessoas veem a gente atendendo uma diversidade de casos e perguntam, tá, mas tu sabe tudo sobre cada caso? Não, na verdade, a gente, é o que eu digo, é um pouco aquele cinto de utilidades do Batman. Tu tem ele guardado, é um teu arsenal de informações. Tu vai usar ele conforme a necessidade, mas tu tem que ter ele. É difícil tu sair de uma formação inicial já com ele completo. Tu sai com o kit básico. Ali em diante tu vai adquirir novos utensílios que tu vai botar em prática depois, né? Isso do ponto de vista técnico, né? Então assim, no momento em que tu tem o teu arsenal técnico estabelecido, aí sim tu vai saber, e aí é que vem a segunda etapa, que é de saber assim, para qual caso aplicar o que. Eu falo de forma empírica, assim, mas as pessoas têm que ter um conhecimento da anatomia. Isso é fundamental. A outra questão fundamental é conhecer a evolução disso no caráter temporal. Como é que é uma pálpebra de uma criança, como é que é uma pálpebra de um idoso, de um adolescente, de um idoso. Quais são as transformações que ocorrem nesse processo? Então não é só anatomia, é fisiologia também.
Outra coisa fundamental é distinguir gênero. O que é uma pálpebra de uma mulher e uma pálpebra de um homem? Onde é que ela está posicionada? O corpo, o corpo do supercílio, ele costuma ser mais horizontalizado no homem. No da mulher costuma ser mais em diagonal, com a cauda do supercílio indo para fora do rebordo orbitário. Esse conhecimento é um conhecimento indispensável, mas ele ainda assim ele é um conhecimento padrão, ele é um conhecimento estereotipado. Ele segue um modelo, mas ele é fundamental, não dá para começar sem isso. Isso é que eu presumo. É como a gente fazer reconstrução mamária, a gente tem que ter o conhecimento anatômico, fisiológico, saber o que é uma mama de uma adolescente, saber o que é uma mama de uma pós-gestante que já amamentou, entender as transformações que aconteceram nelas. E saber olhar essas mamas e entender onde é que está a areola numa mama adolescente, onde é que está a areola numa mama idosa. O que aconteceu? O que aconteceu com a pele? A pele perdeu elasticidade, a pele mudou de cor, a areola mudou de posição, deixou de estar acima do sulco para estar abaixo do sulco. Esses conhecimentos são fundamentais. Eles já exigem sensibilidade, mas eles ainda, eu nem diria que eles estão ainda no caráter da sensibilidade, eles estão no caráter da observação, buscando conhecimento técnico. É assim como isso em cirurgia plástica é fundamental. É entender, é saber ler o corpo visualmente. Para o esteta que vai fazer um tratamento complementar, seja por uma tatuagem na areola, seja por uma reposição de sobrancelha que se perdeu, isso eu acho que eu vejo como básico. Bom, aí a técnica de aplicação vai do treinamento, realmente. Aí eu acho que é a repetição. A repetição ela se faz necessária, assim como para um piloto de avião, para um cirurgião, tu vai precisar fazer durante a nossa formação. Eu não faço um paciente com mama redutora ou um paciente com prótese mamária, eu faço vários, mas eu no começo, quase que necessariamente, tu aplica uma técnica e tu aprende aquela técnica. Se aquela técnica ela vai se adequar bem a esse caso ou outro, ou melhor, isso ainda no começo é difícil. Talvez o que a gente possa dizer assim também, para fazer um outro paralelo, no esporte, a gente está treinando a jogar um esporte, um tênis, tu aprende uma série de movimentos que no começo eles parecem um tanto automatizados. Tu tem que botar o pé esquerdo para frente, tu tem que girar o teu corpo para trás, tu tem que olhar para a bola, apontar o braço para te ajudar na distância. Esse gesto todo, ele no começo ele se torna muito mecânico. E tu não está muito preocupado ainda assim, mas a bola veio alta ou baixa, veio forte ou fraca, para qual atitude eu tomar? Tu vai aprender aquele gesto. Tu vai errar no começo, invariavelmente. Em outras palavras, talvez sobrancelhas saiam ainda num caráter estereotipado dentro das primeiras, porque tu está muito mais baseado naquilo que é um padrão do que aplicar ao individual. A aplicação individual, o refinamento, eu acho que ele invariavelmente tem que vir com o tempo. E aí talvez o que contribua, sem dúvida, é o exercício da sensibilidade. É de perceber as nuances, de repente perceber, mas essa pessoa tem uma cor de cabelo mais grisalha, ou então essa pessoa tem a pele muito clara, mas é uma pele muito clara porque eu percebi que eu estou aqui num ambiente com alta luminosidade, ou então perceber questões na personalidade da pessoa, de repente. Não, essa pessoa tem uma personalidade forte. E buscar esses outros elementos para daí começar a dar a tua assinatura, a tua qualidade no tratamento. Que daí vai ao encontro do que a gente chama, que eu acho que é naturalidade. Em cirurgia plástica, a gente também consegue, com o tempo, customizar, entender o problema de cada paciente e aplicar individualmente, assim. Mas sempre buscando o arsenal do teu cinto de utilidades. São as ferramentas que tu vai ter, porque tu não tem como dissociar, a meu ver, tu não tem como dissociar a sensibilidade da técnica. A questão é que com o tempo, com a sensibilidade, tu aprende a aplicar melhor a tua técnica. Tu aprende a
a jogar com esses teus elementos que tu tem ali. Ao ponto até de repente, assim, no começo tu percebe um caso, tu usa uma ferramenta. Com o avanço da tua experiência, da tua aplicação, tu começa a dizer, mas para esse caso eu posso aplicar isso somado a isso. Poxa, eu nunca tinha usado isso, mas eu sei dos dois. Por que não aplicar isso e trazer um benefício? Então, eu acho que é por aí a ideia de repetição, que é a etapa inicial, que é de tu acomodar tuas sinapses e fazer com que aquilo flua, mas o aprimoramento, a individualidade, a qualidade, o refinamento, isso vai vir invariavelmente com os casos e com a tua necessidade de se deparar com os novos. Existem cirurgiões plásticos que se agarram mais a algo mais seguro, que é aprender uma técnica e aplicar ela quase que invariavelmente, porque aquilo dá segurança. Talvez o teu risco de erro seja menor, mas a tendência é que tu não acabe aplicando aquela tua técnica de forma customizada, né? E é isso que faz ser um diferencial, né? Exatamente. A inovação. Eu conheço cirurgiões, eu não atuo muito na cirurgia da face, mas eu conheço cirurgiões que fazem uma técnica de estética nasal. Parece que é um padrão. Não interessa o tamanho do queixo da pessoa, não interessa o tamanho das maçãs do rosto, do tamanho dos olhos. Então o que acontece? Vira um nariz igual. Aquele nariz é do fulano. Não é da paciente, é do fulano. É de quem fez, porque fica um nariz estereotipado. Ele até tecnicamente pode ser bem executado. Saia da cirurgia, respira bem, fica com a pontinha arrebitada, fica fininho, mas fica igual para todos. Aí tu diz, esse aqui é o nariz do fulano. Porque mais do que ele se identificar com a característica da paciente, se identifica com a característica de quem executou. Uma coisa interessante também, é importante de se colocar, que daí já é algo que pode preencher toda essa trajetória, que vem desde a formação mais acadêmica e básica, passando depois por esse refinamento e ganho de sensibilidade, é sempre a busca por modelos. E modelos eu digo não no sentido de modelos para tu aplicar a tua técnica, mas no sentido de modelos profissionais, de buscar aquelas pessoas que fazem já com experiência e ver como elas fazem. Isso é uma referência, isso é fundamental, seja no que tu for. Seja assim, tu vai te tornar um cirurgião plástico, pega elementos positivos, não só de um único professor, mas de vários, e guarda para ti aquilo que tu considera positivo daquele. O elemento positivo de um, pega um pouquinho. Tu vai ser feito de um pouco de cada um, tu não precisa ser a repetição de um. Tu vai pegar, poxa, aquele professor faz uma técnica muito legal na forma como ele segura o bisturi. Aquele professor tem uma técnica muito legal como faz o curativo. Eu acho que para quem está ensinando, para quem está aprendendo o trabalho da tatuagem, do desenho, buscando naturalidade, ele tem que ver, poxa, como é que aquela pessoa faz e fica tão bonito? E aí buscar beber da fonte. Então, isso ajuda no ganho da sensibilidade. Né? Mas também tu tem que exercitar o teu olhar. Né? Acho que tu tem que ter, tu tem que parar e buscar detalhes e não só aplicar aquilo que está assim de repente dentro de um livro. Né? No começo vai ser talvez a forma mais segura. Mas é interessante, então se eu vou desenhar sobrancelhas, então tu tem que observar todos os tipos de sobrancelhas. Porque daqui a pouco, até numa reprodução de sobrancelha, a falha pode ser algo que ajude no natural. Porque daqui a pouco nem todas são iguais. Isso é outra coisa. O corpo é assimétrico, né? Todos nós somos assimétricos. Um lado é diferente do outro. Então, eu preciso fazer a direita igual à esquerda. Talvez isso leve a uma busca, um desejo por uma perfeição técnica, uma exatidão que não condiz com o real. Né? E o real pode ser daqui a pouco, mas uma é um pouquinho mais alta que a outra. Bom, então torne natural a partir desse momento, percebendo essas diferenças.
Mas aí isso também vai de acordo com o objetivo da cliente. A mesma coisa da cirurgia plástica, né? Eu acredito, por exemplo. A pessoa ela vai fazer, ela tem aquilo assimétrico, mas ela tá te buscando às vezes para deixar mais simétrico. Sim, mas aí são questões de nuances. Aí existem as grandes assimetrias para buscar minimizá-las. Mas eu acho até temerário chegar e propor algo que fique absolutamente igual. Isso até Nem tem como, isso né? não tem como. Isso é uma parte, isso até é um princípio para tu ir adiante nas tuas etapas de execução. Tu dizer, não, eu quero absolutamente igual, então nem começa, nem faz. Se a pessoa não tolerar 10% de diferença, ainda que nem caiba mensurar isso, mas há alguma sutileza, porque as pessoas às vezes elas não se percebem das diferenças que elas já têm no corpo. E que tu vai buscar justamente é minimizar. Mas tentar tornar igual pode se tornar até uma armadilha. Então, isso acaba sendo antinatural. Então, é ter sensibilidade para isso. Eu acho que são talvez essas três grandes questões. É o treinamento, depois a busca por adaptar de forma customizada, e nesse caminho ter sempre referências que possam te alimentar. E nas tuas obras, quando tu faz, por exemplo, tu teve sempre uma paixão em fazer estas artes, aí tu te tornou um autodidata pela paixão da anatomia, mas tu limpa o tempo inteiro que tu já conhecia tecnicamente na medicina, de uma forma moderna e artística na tua arte, né? De certa maneira, aí vem um pouco de uma questão que eu tenho procurado trazer para minha vida, para o meu dia a dia, que é um pouco do que significa estar se realizando em vida, né? A gente tende a viver um mundo muito no qual a gente é inserido, às vezes sem se dar conta dos mecanismos dele, né? A gente aprende que a gente tem que ter uma profissão, porque tu precisa ser bem sucedido socialmente, precisa trabalhar, porque assim tu vai ter o quê? Tu vai ter teu sustento, vai ter o dinheiro que permita que tu realize teus sonhos, né? Eu acho que isso é bem complexo, porque eu vejo que na verdade isso é uma porta para, às vezes, certas frustrações significativas, assim, né? Porque tu pode te ver de repente até bem formado profissionalmente, mas no teu dia a dia tu entrou numa rotina que no fundo não te deixa feliz. Ou então ela te desgasta, assim, é natural. Eu sou realizado como médico, né? Mas a gente tem que reconhecer que tu tá, como médico, voltado às demandas externas de um paciente. Então o que eu busquei? Eu busquei elementos que me permitissem realizações pessoais e que também significassem trabalho. Então é uma questão de jogar com certas intenções, buscas, objetivos e tentar organizar isso dentro da semana. Eu prefiro ganhar menos, prefiro estar menos no consultório, né, e estar mais em casa fazendo algo que daí não é de uma demanda externa, é uma demanda meramente interna. Porque as obras que eu faço não são com a intenção necessariamente de irem parar dentro do museu. Se foram, eu fico feliz, é uma consequência muito positiva. Mas antes de mais nada eu preciso fazer elas porque eu quero fazer elas. E não adianta alguém chegar e dizer, mas a tua obra está grande demais, está pequena demais, está pesada demais, está cara demais. Não. Se eu não fizer do jeito que eu estou pensando, perde o sentido. Então, isso aqui é uma demanda minha, comigo. E poder ter isso e realizar isso é uma forma de fazer, acho que dá um outro sentido, assim. Porque eu acho que em termos gerais, se a gente pudesse na nossa vida, a gente cada vez mais tornar nossas atividades, digamos assim, sem a característica de fardo, né? Parece que a gente acaba se habituando a uma ideia de que o trabalho, né, ele é necessário para sobreviver, para tu te manter, para tu realizar teus sonhos. Não, o teu trabalho tem que ser o teu sonho, né? O teu dia a dia tem que ser a tua realização. E isso é muito fácil às vezes de se escapar disso,
até pelas rotinas da vida, pelas questões que tu vês que influenciam externamente, né? A gente tem modelos padronizados socialmente, então você quer coisa, ano letivo começa em março, então tem que tirar férias em fevereiro, então todo mundo tem que correr para juntar dinheiro para poder estar lá em fevereiro numas férias, pegar tranqueira, não sei o que, sei lá, eu dentro do possível eu procuro fugir um pouco desses padrões, tentar me adaptar a questões assim que possam quebrar um pouco isso e tentar ver a vida de forma mais ampla, assim, daqui a pouco eu estou esculpindo e não preciso estar de férias, porque isso aqui é minhas férias, digamos assim. Sim, é o que te... parece que a gente tem que penar para depois ter um retorno, né? Tem um processo muito do tipo assim, vai ralar na vida para depois colher teus frutos, aquela coisinha da formiga. Não, tudo bem, não precisa ser nem formiga nem cigarro, eu acho. Não precisa também botar os pés para cima e achar que tudo vai cair. Não é por aí. É só tentar encontrar os mecanismos que tu seja formiga, mas que seja prazeroso. Eu acho muito legal. E alguma delas, assim, tipo, de algum acontecimento, alguma coisa no hospital, ou de algum paciente tu trouxe para tua obra? Na verdade, não de algum paciente específico, mas isso aqui eu vivencio muito no meu dia a dia em termos de conhecimento anatômico, assim, né? Conhecer a anatomia é uma coisa que a gente carrega, assim, desde que define ser médico, assim, é o teu material de trabalho, digamos assim, o corpo humano. É uma das ferramentas mais importantes fundamentais. do teu Não, o corpo, exatamente, o corpo humano. Melhor ainda quando tu pode mais brincar com isso, então, né, daí não é coisa, né, não é aquela questão da responsabilidade externa, tu pode, digamos, tu não quer errar no sentido das tuas ambições, mas também, se errar, vai de novo. Na medicina já é mais complicado, né? O errar já é muito mais tênue. Então, tem esse aspecto, assim. Eu acho que talvez o mais importante seja alimentar a sensibilidade. A arte, ela ajuda muito também para alimentar a sensibilidade. Eu acho que tu pegar obras de arte, perceber como é que os pintores pintavam os rostos das pessoas, como é que eles extraíam expressão e emoções de olhares que estão na tela, né? Aquilo ali não é real, mas te passa a emoção. Acho que exercitar isso através da apreciação da arte ajuda muito, seja na escultura, seja na pintura. Porque na verdade eu sempre gostei de desenhar mesmo antes de escolher medicina. Eu sempre gostei de... E a minha escolha pela cirurgia plástica vem pela questão do gosto pela arte. Que é uma área muito artesanal, muito criativa. Não tinha como dissociar isso. Sim. Agora eu não consigo... Eu acho que assim, isso daí vem o elemento subjetivo, assim, de procurar perceber... a delicadeza, o trato com os tecidos, as nuances, mas tecnicamente são muito distintas, assim. Por exemplo, eu gosto muito de esculpir rosto, né? Me sinto bem à vontade de esculpir rosto, mas eu não consigo me sentir à vontade em operar rosto, assim, do ponto de vista estético. Né? Fazer cirurgia de rejuvenescimento facial, rinoplastia, são áreas nas quais eu não me aprofundei. Eu me aprofundei muito mais no contorno corporal, no torso, na mama, no abdômen, que são áreas que eu atuo com mais frequência no meu dia a dia. E também as extremidades, reconstrução de mãos, eu faço bastante no pronto-socorro. Eu sempre achei curioso, sabe, que eu conheço colegas que são cirurgiões plásticos que dizem que não sabem desenhar. Eu acho muito difícil o cara escolher cirurgia plástica e não saber desenhar. Eu acho que tu tem que ter uma motricidade, tu tem que ter aptidão nesse sentido. Tu tem que ter um senso estético. Aí é que tá, é porque tem muitos que se dizem daí estetas dentro da cirurgia plástica, no sentido de conhecerem um belo, mas aí aplicam um estereótipo, é aquilo que eu falei de novo. Então é aquela coisa, a paciente vai lá para um cirurgião plástico e faz um rejuvenescimento facial, fica com uma cara de que fez plástica, enquanto que o sutil está em tu fazer uma cirurgia plástica e não ficar ser percebido como cirurgia plástica. E acho que na sobrancelha vai a mesma coisa. Mas para ti, por exemplo,
falou em aptidão, habilidade, essas questões todas, tu acreditas que elas são aprendidas conforme o estímulo, o ambiente interno que ela vive, que ela cresceu, ou tu acha que é uma questão mesmo de genes? Na verdade, como em tudo a gente vê, né, assim, existem, eu acho que os dois elementos, e para mim é um pouco curioso falar assim, porque realmente eu nunca precisei de aula para desenhar e não sei explicar bem porque que eu sei desenhar. Eu sempre soube desenhar desde pequeno e me destaquei por desenhar. Sempre tive muita facilidade com isso. Por outro lado, sou um péssimo jogador de futebol, nunca consegui jogar bola, eu sempre fui o último a ser escolhido no time do colégio. Né? Então isso é aquela coisa, vai perguntar para o Neymar se ele precisava de aula de futebol para jogar bola, não, né? Deve ter nascido jogando, Pelé também, vai entender, ele teve uma aptidão quase que, né, aquilo ali é inerente a ele, né? E talvez ele não saiba nem explicar bem porquê. Então, mas assim como alguém nasce para solar uma guitarra, tocar um piano, cantar, né? Enfim, são questões que a gente carrega e daqui a pouco o legal é tu ter a abertura. Eu acho que vão ter pessoas que vão poder exercitar, não vão ter aptidão, mas podem se, pelo interesse, focar e treinar e podem executar melhor. E eu questiono os que já têm o dom, se um treinamento rigoroso vai acrescentar muito. Talvez dê atalhos, mas, né, pegar um grande músico que nasce assim, já querendo tocar, pai, me dá uma guitarra que eu quero tocar, daqui a pouco está lá fazendo altos solos na guitarra. Será que uma aula de música vai mudar muito a vida dele? Pode dar atalhos, aprimorar alguma coisa, refinar, mas talvez, dependendo às vezes do professor, pode até atrapalhar o caminho do cara. Né? Então eu acho que os próprios gênios que a gente vê, muitos, né, gênios que daqui a pouco tu vai ver o histórico, eles são gênios consagrados na pintura, na escultura, vão perguntar se eles tiveram escola de arte, talvez nem tivesse bem uma escola. Isso é nato, né? Mas eu acho que existem aquelas pessoas que não têm o nato, mas estão interessadas naquilo e vão se esforçar para fazer. E aí também podem executar ou podem vir a desenvolver. Não, eu não sei desenhar, mas eu quero desenhar, meu sonho é desenhar. Vai para a aula, busca e tal, e vai aprender, e se tiver os canais abertos, vai conseguir assimilar. Né? E acho que tem duas questões fundamentais, que uma é a habilidade, né? São duas questões que a gente tende a confundir, eu acho, mas elas são muito distintas. Uma se chama habilidade técnica, né? Tu pode ser um excelente guitarrista, mas tu só tocar cover, né? Tu vai tocar igual aquilo que os outros fazem. Agora tem uma outra coisa que é criatividade, que é tu pode tocar muito bem, mas antes disso tu é capaz de criar algo que não existe, né? Que é desenvolver. Tem um cara excelente guitarrista, o cara toca todas as músicas que já foram compostas mundo afora, faz banda de cover, toca tri bem. Ela vai perguntar, tu consegue fazer alguma coisa, criar uma música? Não, não consigo. Eu dedilho maravilhosamente bem, blá, 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 mas ele só reproduz o que já foi feito. Eu acho que a arte ela tem que ser vista pela habilidade, mas ela tem que ser vista por essa capacidade inovadora, de sensibilidade, assim, né? No sentido de, mesmo que tu pegue uma obra consagrada, como essa aqui, que é uma escultura inspirada numa obra já consagrada, do Edgar Degas, ou então as releituras, elas se permitem, daqui a pouco tu tá buscando a tua linguagem em cima de algo. Um pouco de ti ali, né? Sem dúvida, exatamente, essa é a ideia. Assim como a Mona Lisa. A Mona Lisa surgiu de uma reprodução, de um retrato pintado, mas que hoje, pelo cunho, né, cultuado que ela tem na arte e popularmente, né, ela se permite ser reinterpretada de inúmeras formas e não deixam de ser formas bonitas, de belas interpretações. Então as recriações são interessantes. A mera reprodução, né, pode pegar uma pessoa que pinta super bem, mas se ela ficar só pintando exatamente igual ao que o outro já fez, eu não sei se aquilo vai trazer o mesmo impacto, enfim, né, talvez. E aí com essa tua última frase, comparando habilidade técnica e criatividade, a gente retoma ao início, que é a mesma coisa que nós estávamos falando. Por exemplo, a habilidade ela vem através de uma
de um treino, quando a pessoa não tem tanta facilidade ou já nasce com esse nato, né, que fica mais fácil. E a criatividade vem a questão da acessibilidade, que é relacionado à arte, né? Eu acho que sim. Eu acho que a criatividade ela vai se fazer necessariamente por um exercício de tu ter sensibilidade, abrir teus olhos. Eu acho que uma coisa que é fundamental para a criatividade é curiosidade. Tem que se ter curiosidade. Tu tem que ser aberto a querer aprender outras coisas. E não necessariamente só no teu campo de atuação. Questionar tudo. Questionar tudo. É porque de onde vêm as estrelas, como é que surgiram os dinossauros, por que eles morreram, como é que o homem foi para a Lua. Acho que a gente tem que estar perguntando isso para nós constantemente, ou então essas questões históricas e que carregam tantas questões interessantes da própria humanidade, assim, isso a gente tem que estar se perguntando e tem que estar inquieto a isso. E isso ajuda a alimentar a criatividade. E, sem dúvida, buscar aquilo que eu falei. Tu não vai inventar nada 100% inédito. Tudo que é inventado é baseado em coisas que já foram criadas. E tu consegue ser criativo no momento em que tu pega esses elementos e aí dá a tua cara. Né? É um mosaico, nós somos feitos de um mosaico. Jamais alguém vai pegar assim, fulano inventou um negócio genial. Ele pegou e viu que o outro fez, o outro lá fez, procurou aperfeiçoar, viu que aquilo ali juntando com aquilo ali podia ser tal, e assim vai indo. Não só no aspecto artístico, mas tecnológico também. Né? Tudo que a gente vê hoje, aplicativos surgindo, é tudo baseado em exemplos prévios. Né? Então tu tem o compartilhamento de carro através do Uber, aí vamos compartilhar imóvel, daí vira o Airbnb. Vamos compartilhar, sei lá, guarda-chuva, daí tem um aplicativo que tu aluga guarda-chuva. Bicicleta, patins. Bicicleta, patins. É o mesmo patinete. Exatamente. Então, elas vão é criativo, por quê? Porque pegou uma ideia inicial e foi aplicando a outras. Isso é fundamental, eu acho. Da dificuldade tu pode inovar, isso que eu quero dizer, né? Porque se passou um tempão vivendo a situação da calvície, tratando com remédios, e aí tentando fazer o reimplante de cabelo de uma forma que ainda era estigmatizante. Daqui a pouco vai lá, se desenvolve uma técnica, não, dá para fazer mais natural, vamos fazer assim, aí tem os microcapilares. Então, diante das dificuldades, dos anseios por algo mais aprimorado, se busca novidade. Então a criatividade vem nesse processo. Ótimo. De encontrar caminhos para resolver problemas que ainda não estão resolvidos. Aí eu acho que é interessante isso. Tu pode te satisfazer também já executando o que está estabelecido e bem feito, seguir a fórmula, procurando a tua qualidade. A criatividade vem naquilo que tu consegue, daí eu acho que inovar. Mas eu seguro a caneta de um jeito diferente, sei lá.